Olá, estamos no 38º vídeo, onde hoje nós estamos no momento, a Batalha do Armagedon. Nós já vimos os exércitos de Gladiário, o exército do Anticristo foi vitorioso, juntamente com o exército de Israel, mas aí ele foi desmascarado e tudo mais, ele se tornou inimigo de Israel. Com certeza, aqueles mesmos exércitos vencidos, o que sobrou, o que se de alguma forma se reequipou, ou se reequiparam-se novamente. Claro que no momento que ele se tornou inimigo de Israel e já estava lá na Palestina mesmo, os outros vieram para lhe dar apoio. Resultado, ficou um grande exército contra Israel, porque todas as nações são contra Israel. Não há mais ninguém. Como eu já disse no vídeo anterior, só ficaram dois grupos sobre a face da terra. Os judeus, fiéis à lei, à palavra, à expectativa do Messias, e os marcados da besta, sobre a face da terra. Muito bem. Então estão lá os dois exércitos. O exército do anticristo, mundial, milhões de milhares, e o pequeno exército de Israel, em Jerusalém, cercados, todos os lados. Para Israel não havia mais nenhuma expectativa, nenhuma esperança mais, a não ser numa pessoa. Naquela pessoa que eles negaram todo esse tempo. Inclusive o mataram lá atrás. O Messias. Aqueles que eles sabiam na palavra, na lei, na Torá, nas promessas messiânicas, através dos profetas, quase todos fazem menção do Messias. Começando pelo próprio Moisés. Aquelas alianças que precisavam ser cumpridas. Haviam se realizado aquelas alianças palestínicas, abraâmicas. Sim, o Jerusalém já estava construída, mas pela mão do adversário, do inimigo. E eles foram engodados. Faltava agora, então a ficha caiu. Quando nós vemos no linguajar moderno, já a ficha caiu para os judeus. Não havia mais esperança nenhuma, a não ser numa pessoa, o Messias. Porque eles sabiam lá no texto que o Messias viria restaurar todas as coisas, inclusive eles mesmos. Então chegou o momento, ali cercados, sem expectativa nenhuma. Tipo Ezequias, cercado pelos exércitos assírios. Só teve uma alternativa para ele, suplicar a Deus o livramento. E ele ali, mais Isaías, oraram ali, e naquela noite todo o exército assírio pereceu. Passou um anjo lá, matou todo mundo, 185 mil soldados. Nossa, foi uma fartura grandiosa, Jerusalém estava cercada. Fome louca lá. Tudo ali, comida de graça ali para eles ali. Se tivesse só o trabalho de ir lá buscar. E evidentemente deve ter enterrado também, né? Senão fica uma podridão muito cruel lá em volta de Jerusalém. Por isso, muito bem, chegou esse momento. Aqui até as aves de rapina Deus já havia providenciado as manadas para chegarem lá. As revoadas de urubus, gaviões, águias, essas aves que gostam de uma carnezinha, entendeu? Tudo preparado. E o anticristo lá, para invadir. Vamos matar e nós vamos tomar conta da terra. Nós agora vamos reinar nessa terra. Aqui Deus não existe mais. E o diabo batendo palma para aquela multidão que seguiu o anticristo. O seu protótipo. Pai, não é fácil não. Deus teve que aguentar todo esse povo. Entendeu? Pois muito bem, nós vamos agora a partir do versículo 19 ao 21, são dois versículos que fecham toda essa expectativa. O segundo advento de Cristo Jesus. Olha o tanto de coisas que tem escrito a esse respeito. Quando nós pegamos a Bíblia, assim, o Novo Testamento até que tem pouca coisa. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, de Gênesis a Malaquias, nós vamos ver. São 39 livros. Olha, está aqui minha Bíblia, aqui, uma Bíblia comum. Isso aqui não é Bíblia de estudo, não. Se fosse de estudo, ela era maior. Comum. Olha só essa parte aqui. Isso aqui é só o Antigo Testamento. Material demais. Demais. Cuidando dessa história. E agora chegou a hora da prestação de contas. Vamos à leitura. Apocalipse 19, versículo 19 ao 21. Vi a besta e os reis da terra com seus exércitos. Quer dizer o quê? Aquilo que eu já vinha dizendo. Que eles voltaram aqueles que foram derrotados, aqueles reis, aquelas três confederações que foram derrotadas, se uniram
Aquilo que eu disse, atenta para a união das repúblicas socialistas soviéticas, né? Porque eles foram guerrear contra o anticristo, mas como foram vencidos, mas agora o anticristo se tornou inimigo de Israel, todo mundo voltou para o anticristo. Entendeu? Porque naquele momento ainda não tinha a marca da besta, todo mundo, né? O anticristo estava se impondo. Ele se impôs militarmente e politicamente. Mas aí o inimigo comum de todo o planeta, Israel, o que não é diferente hoje. Né? As nações brigando, né? se depravando, se distanciando de Deus. Né? Pois chegou aqui o momento de prestar conta. Né? Inclusive aqui no Brasil também. Né? Chegou aqui o momento de prestar contas. Então todos se uniram em volta do anticristo. O texto está muito claro aqui. Vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, quer dizer, aqueles exércitos vencidos, a confederação do norte, do leste, do sul, todos vencidos pelo anticristo. Agora o que sobrou se uniram de novo. Isso foi no início. Se uniram para derrotar Israel. Para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, Cristo Jesus. Mas a besta foi, olha, vamos ler bem devagarzinho, você vai ver que aqui não teve guerra, aqui não teve ninguém dando tiro, aqui não, como se Jesus é espírito e quem desceu com ele era todo mundo é espírito também. Anjos são espíritos, os santos, nós, os ressuscitados, nós, os transformados, aqueles da grande tribulação que foram também glorificados, todos eles com Cristo Jesus. Então aqui não houve batalha, a gente fala batalha por força de expressão. Aqui foi o quê? Foi um julgamento. Entendeu? Um julgamento. Um anjo só, foi lá no exército assírio, 185 mil soldados. Imagina aqui os exércitos celestiais com Cristo Jesus. Observe que nós vamos ler com muito cuidado, leia com muito cuidado da sua Bíblia. Não tem problema de versão, se a sua Bíblia é versão católica ou se é cristã evangélica. É a mesma, eu já disse para você que o Novo Testamento, todo ele foi escrito no grego, não tem diferença nenhuma. Certo? Vamos ao texto. Vou repetir mais uma vez, para você ver o texto e o contexto. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, ou seja, o anticristo, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra os seus exércitos. Ou se voltaram para Cristo Jesus. Naquele momento chave, crucial, o clímax. Né? O clímax. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Para onde vai depois toda a humanidade, pecadora e mais o Satanás também. Esses foram logo. Não eram os que estavam encabeçando essa rebelião militar contra Israel. Eu imagino Jerusalém, os soldados lá estavam igual exatamente a Ezequias lá em cima dos muros, olhando aquilo ali. E Deus fazendo tudo sozinho, Jesus. Já não deu tiro aqui não. Porque nós vamos ver quem venceu. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Exatamente como o livro anunciava. Pois está aqui. Está aqui a batalha do Armagedon. A pessoa faz uma coisa. Não, senhor, que não, senhor. Você acha que Deus vai descer com um canhão celestial? Com uma espada celestial? Meu Deus é todo poderoso. Jesus é todo poderoso. Não precisa disso, não. A misericórdia de Deus é que ainda continua sustentando essa geração pecadora, que tem blasfemado de Deus, que tem, né, achincalhado Deus, principalmente aqui no nosso país. Porque nós já estamos vivendo aqui o que a Europa já fazia há muito tempo, e nós aqui estamos na mesma degradação espiritual. Por isso, quando o anticristo surgir no meio dos europeus, não vai ter dificuldade daquelas nações se unirem a ele. Entendeu? Não vai ter a menor dificuldade com aqueles pensamentos totalmente devassos e depravados, iníquos, blasfemos, porque ele falará o anticristo daquilo que lhe é próprio do que? De Satanás, do diabo, inimigo das nossas almas. E você precisa entender isso. Então veja bem, então aqui Jesus veio em glória, aí todo mundo olhando para cima, não adiantou apontarem os canhões, não adiantou nada. Nada. Porque armas terrenas não tem como combater as armas espirituais. Por isso que Jesus nos pede que nos armemos com armas espirituais. Entendeu? Para podermos enfrentarmos as astutas ciladas do diabo.
Não adianta você andar armado com a faca, com 38, com a pistola na cintura para se proteger. Esqueça. É Deus que nos guarda e nos protege. Pense bem nisso. Pois muito bem. Chegou aqui o momento. Olha, quando eu fecho os olhos, eu imagino essa cena assim. Os gritos de glória, porque o povo de Israel estava lá clamando pelo Messias. O texto aqui ele é sucinto, ele vai direto, mas nós não sabemos se Jesus... Porque diz que todo olho o verá. Então Jesus ficou ali nos ares. E aquela multidão, aqueles exércitos ali embaixo, contemplando. E evidentemente, quando que eles tiveram que ver mesmo, o texto é muito claro, que foi visível, todo olho verá, é aqui, não é no arrebatamento da igreja, é aqui. Não é? Então imagine que todos ali olhando para cima, contemplando aquela... Aí o anticristo vira os céus canhões e fogo e pá, tirando à toa. Atirando à toa. Eu imagino os exércitos de Israel lá. Aí a turma se encorajaram e partiram para cima. Aprisionaram o anticristo com o falso profeta. Entendeu? Porque aqui a Bíblia aqui não diz que houve aqui alguma morte de judeu aqui. Foi livramento. Assim como nós somos livrados dos nossos pecados pela graça de Cristo Jesus, você não precisa fazer nada para isso, só crer tão somente. Foi exatamente o que aconteceu com os judeus. Só creram, suplicaram. Aquele último momento, aquele choro, aquele desespero uníssono daquela nação. A nação toda, não foi um nem dois judeus não, a nação toda. Ou se dobravam, reconheciam. Nós não temos aqui a oração deles aqui narrada no texto. Não temos, né? Mas nem precisa. Imagine vocês, Jerusalém, né? Cercada, aquela multidão perdia de vista os exércitos armados até os dentes. Né? Então não teve outra alternativa para aquele povo a não ser o quê? Se dobrarem, se ajoelharem, reconhecerem os erros dele desde a época de Cristo Jesus no primeiro advento. Reconhecer a loucura que eles fizeram, os seus antepassados, que eles estavam fazendo, mas inclusive até ter feito uma aliança com uma criatura daquela, um humano. Mas porque eles sabiam nas Escrituras que Jesus seria humano, o Messias. Agora, por que eles não foram atrás do texto para saber quem era a mãe desse cabra, quem era o pai, de onde veio, qual é a linhagem? Eu sei que eles foram enganados pelo falso profeta, né? Que tentaram colocar tudo isso em cima daquele enganador. Então veja bem, então como ele chegou ali, eles lá do outro lado, nessa súplica, nesse clamor. E aí Jesus, o Messias, veio. É que só aqui é que nós temos a nação de Israel convertida. Então aqui se cumpre todas aquelas profecias do Antigo Testamento a respeito do povo de Israel. Aquelas profecias de paz duradoura, de tal, e que isso vai se realizar agora no milênio, que nós começaremos também agora a compartilhar com vocês a partir do próximo vídeo. Aqui se encerra a era dos gentios, o tempo dos gentios. Jerusalém foi pisada desde a queda de Babilônia até aqui. Até aqui. E os mesmos gentios que a destruíram, a entregaram restaurada. Isso é que eu acho interessante, porque o anticristo restaurou. Reconstruiu o tempo tal como ele era no princípio. Entendeu? Aquelas terras tomadas, o próprio anticristo devolve. É assim que Deus faz. Bota lá o inimigo para fazer aquilo, para te devolver. Entendeu? Você que é cristão, bote isso no seu coração. Descanse no Senhor. E você que possa estar me assistindo e não tem esse discernimento ainda, você precisa aprender a confiar em Deus. A história se completou aqui. Aqui terminou a história do gentio, acabou-se. Porque nós vamos, a partir de agora, falar do milênio. Um tempo de paz para Israel, que até hoje nunca teve. Aliás, até aquele momento, porque não aconteceu aqui agora, não está acontecendo. Até lá, não aconteceu. Sempre aflição, desespero, tudo por causa da desobediência deles. Entendeu? Israel está lá no pedacinho do país deles, não está? Mas vê lá como é que eles vivem. Sobressaltados. Qualquer momento achando que os adversários vão cair em cima deles lá. Pois muito, até hoje, nunca. Mas aqui chegou. Chegou o Messias. Aí sim, o convite para a ceia do Cordeiro. Jesus está convidando eles. Venham cear comigo. Entendeu? Porque nós, a igreja, já está lá com ele. Nós aceitamos esse convite quando nós nos convertemos.
Então veja bem, querido, então você viu aqui que na verdade a gente fala batalha de Armagedon, é uma batalha assim, porque um exército foi eliminado, foi vencido. Inclusive os seus cabeças, seus líderes foram presos, eternamente, e vivos ainda foram lançados. Certo? Perfeito, muito bem. Então, aqui, capítulo 19, versículo 21, encerra a era ou os tempos dos gentios. E encerra toda essa caminhada, eu posso dizer assim, pregressa sobre a face da terra, desde a saída de Adão do Jardim do Éden até lá. Porque haverá uma nova realidade no milênio. Aqui na terra ainda, não é no céu não. Aqui foram destruídos, você viu, você entendeu aqui, só os exércitos. E lá, quem estavam com eles. Então, o diz que viu quem? O anticristo e o falso profeta, evidentemente os presidentes, os primeiros ministros, eles estavam todo mundo lá também para dar apoio, para todo mundo pisar na cabeça de Israel, né? Porque toda esse pessoal aqui já era dele, do anticristo, todo mundo marcado com a marca da besta. Ó, marcadinho com a marca da besta. Eles eram que iam mandar. Né? Só que todos eles foram mortos. Mas as nações ficaram. Por exemplo, o presidente do Brasil da época, que foi lá, iria estar lá. Vai estar lá, juntamente com o anticristo. Sabia disso? O presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, da Argentina, né, da Rússia, da China, da Índia, todos lá. Então eles foram mortos lá. Mas as nações ficaram aqui. Entendeu? Mas vamos para o segundo, você vai ver o que vai acontecer. Como é maravilhoso quando a gente começa a compreender a história. Isso aqui, queridos irmãos, queridos, também você que está nos acompanhando, isso aqui, veja bem, eu não estou delimitando o livro de Apocalipse, não. Há muita coisa que eu não poderia falar, até porque ia ficar longo demais. Entendeu? Mas é o mínimo que nós podemos compreender para termos assim, um clareamento a respeito do livro. Entendeu? A respeito assim, dessa era, né? Do que Deus vai fazer. Apocalipse você não pode deixar de ler e nem compreender, porque é algo para nós do futuro. Não só para o cristão, mas para todos os povos. Haja vista tudo que tem desde o início até aqui. Né? E tudo que Deus fez, que está relatadas na Bíblia, as histórias seculares, todas elas acompanham, todas elas comprovam os fatos. Não foram coisas criadas por mente de pessoas, entendeu? Não. Porque tudo que foi dito aí há 4.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, se concretizando. Entendeu? Porque está chegando o final da história. Não tem como nós negarmos isso. Por mais ateu que você seja, por mais que você queira se declarar que não crê nisso, então você não deve crer na história universal, você não deve crer na história das nações, então você não deve crer. Né? Está entendendo? Você não tem como negar. Não tem como negar. Então é só botar um pouquinho uma cachola para funcionar. Refletir um pouco. Peraí, rapaz, a coisa tem sentido. Eu não tinha pensado nisso até hoje, mas esse pastor doidão está falando um negócio certo aqui. Eu preciso pensar. Né? É isso aí. Deus te abençoe. No próximo, estou no 38, no próximo vídeo estaremos comentando já sobre o milênio. Porque é o capítulo-chave, é o 20. Que tudo é o quê? Milênio, pré-milenismo, pós-milenismo e tal, tudo gira em torno do milênio. Né? Esse milênio que está aí. Então agora nós vamos explicar o porquê, o que vai acontecer, por que aconteceu, está entendendo? No milênio. Então, ó, Deus te abençoe na compreensão até aqui desse livro maravilhoso de Apocalipse, que ficou assim muito clareado, né? Evidentemente você pode continuar lendo, né? Procurando outras pesquisas, tem muito mais informação que eu não entrei em todos os detalhes porque ficaria extenso demais, certo? Mas é só o mínimo, o básico, para que a gente possa não ter mais nenhuma dificuldade de conversarmos com outras pessoas a respeito desse livro. No final nós vamos colocar em PDF, né, essa apostila. Basicamente tudo aquilo que... Não vai sair tudo que eu falei, porque muitas coisas eu falo aqui do improviso. Mas o essencial, os textos e tal, está na apostila, como eu já expliquei. Né? Então nós vamos... Para você ter os textos, tal, a referência, ter um caminho, tá entendendo? Vai seguir. Bacana. Porque eu vou colocar no final os livros, as fontes, no final da apostila, claro, porque eu não estou falando da minha cabeça, que eu não sou louco. Né? Entendeu? Saber que tem fundamento. Né? Então, tudo bom. Deus te abençoe. Vamos. Próximo passo, milênio. Só. Coisa boa.
Né? Vamos lá.